E agora nós vamos para a parte principal, central, mais importante do culto a Deus, que é exatamente a ministração da palavra de Deus. E para isso é necessário que nós concentremos toda a nossa atenção na palavra de Deus, porque certamente Deus pretende falar ao meu e ao seu coração nesta noite através da sua palavra. Nós estamos fazendo a exposição da primeira carta do apóstolo João, usando como fonte básica e principal de pesquisa a palavra de Deus e também a Bíblia Sagrada e também os comentários do reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu quero abrir com você a palavra de Deus em 1 João capítulo 2, versículos 3 a 6, nós vamos nos colocar de pé para a leitura desse texto da palavra de Deus. Eu lerei o texto, os irmãos acompanhem atentamente. A primeira carta de João, capítulo 2, versículos 3 ao 6. Todos encontraram? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 3 a 6. A palavra de Deus assim nos diz nesse texto: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, por podermos meditar nela mais uma vez nesta noite. Nós queremos pedir que o Senhor abençoe as pessoas enfermas, ó Deus, restaurando a saúde delas. Lembramos da dona Maria José, a mãe do nosso irmão Diácono Leandro, que está no Paraná, aguardando, ó Deus, por uma cirurgia. Que o Senhor abençoe, ó Deus, aquele procedimento cirúrgico em cada detalhe, ó Deus, para que seja bem sucedido e o Senhor venha restaurar a saúde dela. Muito obrigado pela vida do Wilcle, que está conosco nessa noite, pelos grandes milagres, ó Deus, o Senhor realizou na saúde do Wilcle, ó Deus, a despeito, em virtude desse acidente que ele sofreu, o Senhor abençoou todo o tratamento, as cirurgias, enfim, e por isso ele está conosco nessa noite, para adorar o teu nome também e ouvir a tua palavra. Esteja abençoando também os demais enfermos, nosso irmão Claudinei, nossa irmã Joelito, Gustavo, a Juliana, nosso irmão Jonathan, a Georgia, ó Deus, a Aninha, os demais irmãos que têm passado, ó Deus, pela gripe, pelo resfriado, pela virose e outras enfermidades mais. O Senhor vem promover a cura, a restauração da saúde de cada uma dessas vidas para a glória do teu nome. Nós pedimos a tua bênção agora sobre a meditação na tua palavra e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Na nossa mensagem expositiva dessa primeira carta de João, nós meditamos nos versos 1 e 2 do capítulo 2 dessa carta sobre o tema Jesus Cristo, o maior dos advogados, e nós vimos 3 aspectos daquele tema para nossa reflexão naquela ocasião, e nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, como advogado, ele é maior no seu caráter, ele também é maior nos seus objetivos, e ele é maior também na sua eficácia como advogado, mas também como nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador. Agora nós vamos para, na sequência dessa exposição dessa primeira carta, nesse capítulo 2, nós vamos agora para os versículos 3 a 11, e nesses versos 3 a 11, João nos apresenta as marcas de um cristão verdadeiro, e nesses versos 3 a 6, que nós lemos como texto básico da mensagem dessa noite, João fala a respeito da marca da obediência como uma prova daquele que é cristão verdadeiramente no Senhor Jesus. E nos versos 7 a 11, que nós vamos meditar posteriormente, João apresenta a marca do amor como marca do verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo. E nós vamos, portanto, nesta noite, trabalhar esses versos 3 a 6, e nós vamos meditar então a respeito da obediência como essa primeira marca de um cristão verdadeiro no Senhor Jesus Cristo. Acontece que hoje nós vivemos no Brasil um cristianismo ambíguo, ou seja, uma religiosidade ambígua. Por quê?
Porque, por um lado, é um desafio tremendo nós sermos hoje cristãos verdadeiros, genuínos no Senhor Jesus Cristo, porque nós precisamos vencer as tentações, vencer o pecado nas suas múltiplas formas e manifestações. Nós precisamos vencer as críticas, as zombarias, as perseguições contra nós, e por isso que Paulo diz lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, no versículo 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, portanto, este é o preço de uma vida de abnegação, de renúncia, de verdadeira piedade e compromisso como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas, por outro lado, hoje ser cristão no Brasil é uma questão de status no maior país cristão do mundo. É um status, é uma questão de status dizer, eu sou cristão católico, apostólico, romano, eu sou cristão espírita, eu sou cristão evangélico, eu sou protestante, eu sou presbiteriano e assim por diante. E meus irmãos, em meio a toda essa ambiguidade religiosa, é necessário que seja distinguido o cristão verdadeiro do falso cristão no nosso país. No capítulo 1 dessa primeira carta de João, ele identifica 3 marcas de um falso cristão. O falso cristão é aquele que tenta enganar a si mesmo, tenta enganar os outros e tenta enganar ao próprio Deus. Mas agora, a partir do capítulo 2, o apóstolo João, ele passa a falar sobre aquele que é cristão verdadeiro, aquele que é cristão autêntico e genuíno. Mas, afinal de contas, como é que nós podemos saber se uma pessoa é verdadeiramente convertida ao Senhor Jesus Cristo? E como nós já vimos na exposição da introdução dessa carta, o apóstolo João apresenta 3 provas que identificam um cristão verdadeiro. Primeiro, a prova moral, que envolve ou consiste na obediência plena a Deus. A segunda prova é a prova a prova social, que é a evidência do nosso amor para com o nosso próximo. E a terceira prova é a prova doutrinária, que é a evidência da verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo. Então nós temos essas 3 provas de um cristão verdadeiro: a prova moral, a prova social e a prova doutrinária ou teológica. E nós só podemos conhecer um cristão verdadeiro observando a sua vida segundo o padrão, segundo o modelo que nós temos na própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cristão precisa andar como Jesus andou, ele precisa amar como Jesus amou, ele precisa ter a vida que o Senhor Jesus Cristo doou. E nós podemos agora também lembrar das palavras do reverendo Jader Borges, quando esteve aqui falando na nossa igreja a respeito do trabalho com crianças, departamento infantil, enfim. Ele disse uma frase que eu jamais vou esquecer: a medida de uma vida não é a sua duração, é a sua doação. A medida de uma vida não é a sua duração, é a sua doação. Então, o que implica, o que deve implicar na vida do cristão não é necessariamente o quanto tempo que ele vive nesse mundo, mas o quanto ele doa a sua vida a Deus e ao seu próximo também. E aqui nesses versos 3 a 6 dessa primeira carta, nesse capítulo 2, o apóstolo João ele fala a respeito da obediência como prova do verdadeiro conhecimento de Deus, e é sobre isso que eu quero continuar compartilhando com todos nesta noite a palavra de Deus. A obediência como prova do verdadeiro conhecimento de Deus. Eu gostaria que nós pensássemos, à luz desse texto e outros mais da palavra de Deus, em 2 aspectos deste tema para a nossa meditação nesta noite. Primeiramente, a obediência como prova do conhecimento de Deus, ela é indispensável como prova do conhecimento de Deus. O versículo 3 é claro nesse sentido quando diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. O que significa conhecer a Deus? Conhecer a Deus é ter comunhão com Deus,
É a essência da vida eterna. Conhecer a Deus e ter comunhão com Deus é a essência da vida eterna. Por isso que Jesus, na sua oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 3, ele diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Santo Agostinho, que foi um grande filósofo e teólogo cristão, que viveu entre os quarto e quinto século da era cristã, certa vez Santo Agostinho disse as seguintes palavras: "Deus nos criou para Ele, e a nossa alma não encontrará repouso até descansarmos nele." Deus nos criou para Ele, e a nossa alma não encontrará repouso até descansarmos nele. Lá naquele primeiro século da era cristã, eram divulgadas duas formas de conhecer a Deus, especialmente por parte dos gregos, dos filósofos gregos. Primeiro, para os gregos, era possível conhecer a Deus através da razão, do intelecto, da inteligência. Os gregos, adeptos do gnosticismo, eles defendiam a supremacia do conhecimento de Deus, e a palavra conhecimento no Novo Testamento vem da palavra grega gnose. Daí nós temos então a denominação do gnosticismo, que era uma corrente de pensamento teológico, doutrinário, filosófico que havia lá no primeiro século da era cristã. E para os gnósticos o caminho para Deus era o intelecto, era a sabedoria intelectual, ou seja, quanto mais conhecimento das ciências humanas, mais nos aperfeiçoamos e nos purificamos espiritualmente, mais nos aproximamos de Deus. Para eles, então, o cristianismo deveria evidenciar-se numa satisfação intelectual, ao invés de uma ação moral. E por isso, então, movidos por essa ideia, os grandes expoentes da cultura grega, como Sócrates e Platão, não tinham uma conduta moral ilibada, porque para eles o que importava era o intelecto, era a mente, a cabeça, e não o corpo em si. E por isso então eles foram um péssimo exemplo de vida moral. Diz a história que Sócrates e seu discípulo Platão, eles tinham amantes homens, e eles defendiam claramente a homossexualidade ou o homossexualismo. E o conhecimento estava então para eles totalmente separado da ética e da moral. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, eles eram ortodoxos de cabeça, mas hereges de conduta. E meus amados irmãos, hoje nós temos os modernos gnósticos, pessoas inteligentíssimas no mundo político, no mundo do esporte, no mundo artístico, mas pessoas de vida moral depravada. Nós tivemos ontem um show de Madonna lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. 1.600.000 pessoas ali idolatrando a Madonna e adorando Satanás. 20 milhões de reais a prefeitura do Rio gastou para aquele show de depravação, porque lá no palco, segundo informações, havia imoralidade sexual explícita para crianças, adolescentes, jovens, adultos, para toda aquela multidão. Artistas, intelectuais, inteligentíssimos, mas faz do corpo instrumento de adoração a Satanás. Para os gregos era possível então conhecer a Deus através da razão. Mas também para os gregos era possível conhecimento de Deus através da emoção. No primeiro século da era cristã havia no Império Romano as chamadas religiões de mistério.
E havia nessas reuniões de mistério grande destaque à questão emocional e mística, e com isso então, nos cultos de adoração das religiões de mistério naquele primeiro século, as cerimônias religiosas, os cultos eram regadas de emocionalismo e de misticismo. Criava-se uma atmosfera, um ambiente emocional, por uma iluminação fraca e sutil, música sensual, incenso perfumado e uma liturgia humanamente atrativa. E qualquer semelhança não é mera coincidência com o que acontece hoje em muitos cultos, em muitas igrejas no Brasil e pelo mundo afora. Quanto menos luz no local, no templo, melhor. Quanto menos claridade dentro dos templos, melhor. Quanto mais fumaça, melhor. Quanto mais jogo de luz, melhor. Quanto mais escuro o local, melhor. Quanto mais sem visibilidade e transparência, melhor. E aí nós temos os templos pintados, tudo de preto. Teto, parede, lateral, frente, atrás, tudo preto, tudo escuro, sem luz, sem claridade. O cristianismo, os cristãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo está aqui nesse mundo para ser luz, para viver a luz, para andar na luz, para refletir a luz, para simbolizar a luz, para ilustrar a luz, e não o escuro, a falta de transparência, a escuridão e a obscuridade. Não é para isso que a igreja está aqui. A igreja deve viver a luz em todos os seus aspectos, seja físico ou espiritual. Atos capítulo 20, Paulo estava reunido com os irmãos na cidade de Troade, dirigindo um culto com os irmãos daquela cidade, até altas horas da noite. Diz o versículo 8 de Atos capítulo 20, que havia muitas lâmpadas no cenáculo onde eles estavam reunidos. Em uma outra tradução bíblica, diz que havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam reunidos. A igreja tem que viver a luz em todos os seus aspectos, porque nesses cultos que nós temos hoje, a proposta não é conhecer a Deus, mas é sentir Deus, não é tremer o coração com o poder da palavra de Deus, mas é arrepiar o todo o corpo pelo sentimentalismo, emocionalismo desses cultos. Então, meus irmãos, muitos cultos hoje a Deus não são cultos a Deus, mas são verdadeiras sessões de candomblé em muitas igrejas que se dizem igrejas cristãs. É uma religião narcotizante, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. É uma religião psicodélica. As pessoas entram em transe, as pessoas são arrebatadas emocionalmente, as pessoas se tornam massa de manobra nas mãos de líderes religiosos, enganadores, hereges, oportunistas, charlatães e mercenários. E por essas e outras é que Karl Marx chegou a afirmar que a religião é o ópio do povo, e nós acabamos nesse aspecto tendo que dar razão a Karl Marx. Aí esse tipo de religião acaba sim sendo o ópio do povo. Meus amados irmãos, o verdadeiro conhecimento de Deus, ele é adquirido, ou seja, evidenciado pelo conhecimento que vem não através do intelecto, não das emoções, mas em segundo lugar, o conhecimento de Deus só acontece através da própria revelação de Deus. E João mostra isso muito claro, nos versos 4 a 6 do texto. Acompanhem comigo a leitura. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar
assim como ele andou. Veja bem, não há nenhuma possibilidade do pecador conhecer a Deus se o próprio Deus não se revelar ao pecador. Repito, não há nenhuma possibilidade de um pecador conhecer a Deus se o próprio Deus não se revelar ao pecador. O apóstolo Pedro não teria confessado a Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo, lá em Mateus capítulo 17, capítulo 16, lá no verso 16, se o próprio Deus não tivesse revelado isso a ele. Quando a Pedro diz para Jesus que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus se volta para Pedro e diz: olha, não foi carne e sangue que tu revelaram, mas foi o meu Pai que está no céu quem tu revelou. Ou seja, você só pode confessar que eu sou o Cristo vivo, o Deus verdadeiro, o Filho de Deus verdadeiro, porque o Pai o revelou a você. E aqui nesses versos 3 a 6, o apóstolo João levanta a bandeira do verdadeiro conhecimento de Deus, refutando todas as outras formas de se buscar a Deus e o conhecimento de Deus. E aí então o apóstolo João faz no texto 4 considerações importantíssimas para a nossa reflexão. Primeiro, não existe conhecimento de Deus sem obediência a Deus. Não existe conhecimento de Deus sem obediência a Deus. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aqui no versículo 3. Então, a obediência é a prova de que alguém realmente conhece a Deus. E é interessante que aqui nesse texto o apóstolo João menciona 6 vezes a palavra mandamento, aqui nesse capítulo 2. Verso 3, verso 4, verso 7 e verso 8. Nesses 4 versos nós temos a menção 6 vezes da palavra mandamento. Que mandamentos são esses? São os mandamentos de Deus mencionados em toda a sua palavra, as escrituras do Velho e do Novo Testamento. Aqui no versículo 5, o apóstolo João fala sobre guardar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, contendo todos os seus mandamentos. Jesus, em João capítulo 5, verso 39, diz: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Em Mateus 22, 29, Jesus diz: errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Paulo, quando escreve a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, verso 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E tantos outros textos que caminham nessa direção na palavra de Deus. Deus se revela a nós através das escrituras sagradas, com o fim de obedecer a sua palavra revelada nas sagradas escrituras. Tiago, na sua carta, quando escreve o primeiro capítulo, verso 23 a 25, Tiago nos alerta para a necessidade de ouvir, mas também de praticar a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, verso 23 a 25, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, diz a palavra de Deus. Falecido teólogo, grande pregador da palavra de Deus, John Stott, que faleceu algum tempo atrás, John Stott disse o seguinte: não conhecemos a Deus pelo tanto de informações que nós temos na mente, mas pelo grau de obediência que manifestamos na vida. Nós não conhecemos a Deus pelo tanto de informações que temos na mente, mas pelo grau de obediência que manifestamos na vida. E sabe, meus amados irmãos,
nós devemos obedecer a Deus, não por interesse, não por obrigação, não por constrangimento, não por coação, mas nós devemos amar a Deus por amor a Deus. João 14, verso 15, Jesus diz claramente: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas há uma segunda coisa que nós vemos nesse texto. A incoerência é a prova do não conhecimento de Deus. A incoerência é a prova do não conhecimento de Deus. Versículo 4 diz: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Alguns dias atrás eu visitei um rapaz numa das cidades aqui da região. O pai dele está acamado, e ele já há 8 meses cuida do pai, sozinho. São vários irmãos, vários filhos daquele homem, mas somente esse rapaz cuida do pai já por 8 meses. Dá banho no pai, alimenta o pai, dá comida para o pai. Ele estava reclamando da exaustão, do cansaço de 8 meses sozinho cuidando do pai. E há uma irmã dele na mesma cidade, que não faz uma ligação, que não pergunta como o pai está, que não vai visitar o pai, que não quer nem saber do pai. E é membro de uma igreja evangélica, que vai na escola dominical, que vai no culto à noite, que vai no estudo bíblico, que vai na reunião de oração, nas campanhas de oração, muita religiosidade, mas não está nem aí para o próprio pai. Incoerência religiosa. A incoerência é prova de que nós não conhecemos verdadeiramente a Deus. Reverendo Hernandes, o pior dos enganos é o auto-engano. O pior dos enganos é o auto-engano. Muitas pessoas estão certas de que conhecem a Deus, mas estão redondamente enganadas. São mentirosos. Constroem as suas vidas no frágil fundamento, na areia movediça da incoerência. E lá em Mateus capítulo 7, verso 21 a 23, Jesus traz nesse texto uma palavra dura para os incoerentes religiosos dos seus dias. Ele diz em Mateus capítulo 7, verso 21 a 23, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade. Então a incoerência é prova do não conhecimento de Deus. Mas em terceiro lugar, a obediência a Deus é prova de estarmos em Deus e Ele em nós. A obediência é prova de estarmos em Deus e Ele em nós. Versículos 5 e 6 de 1 João 2 diz assim: aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Meus irmãos, na Bíblia, na palavra de Deus, não existe a ideia de estarmos mais ou menos em Deus e Ele mais ou menos em nós. Não existe essa ideia na palavra de Deus. Ou estamos nele e Ele em nós, ou não estamos nele e Ele não está em nós. Mas como é que nós podemos saber que nós estamos verdadeiramente em Deus? Aqui nos versos 5 e 6 do texto, há 3 respostas para essa pergunta. Nós estamos em Deus, Ele está em nós, quando nós estamos exatamente nele, conforme o versículo 5. Da segunda resposta, quando permanecemos nele, conforme o versículo 6. E em terceiro lugar, quando nós andamos como Ele andou, conforme o versículo 6.
Hoje nós vamos participar mais uma vez da mesa do Senhor, do sacramento da Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia do Senhor é um referencial do Senhor, como referencial dessas três respostas que nós temos aqui nesse texto da palavra de Deus. A Santa Ceia do Senhor é um referencial dessas três respostas que nós temos nesse texto. E o texto, um deles, que nós costumamos ler no sacramento da Santa Ceia, é João, capítulo 6, versos 54 a 57. Você pode acompanhar comigo o texto. João 6, 54 a 57, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Então nós aprendemos nesse texto do Evangelho de João, que estar em Jesus, permanecer em Jesus, viver por Jesus, andar como Jesus andou, é isso que nos confere dignidade para participarmos da Santa Ceia do Senhor. E caminhando para o final dessa mensagem, meus irmãos, a Santa Ceia do Senhor não é para os incrédulos, não é para os ímpios, não é para aqueles que não creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. A Santa Ceia do Senhor não é para os incoerentes religiosos dessa vida. A Santa Ceia do Senhor é para os crentes fiéis e verdadeiros no Senhor Jesus. A Santa Ceia do Senhor não é para os desobedientes, mas para os obedientes. Não é para aqueles que não amam a Deus, mas para aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Eu quero concluir essa mensagem com algumas aplicações práticas para a nossa reflexão nessa noite. Primeiro, você é um cristão verdadeiro ou é um falso cristão? Você é um cristão por status, por tradição, quem sabe familiar, ou por compromisso sério com Deus? Quero dizer para você nessa noite, não brinque de ser cristão. Seja um crente verdadeiro, autêntico, genuíno no Senhor Jesus. Segunda aplicação, você tem procurado conhecer a Deus na sua vida? Se você tem procurado, de que forma você tem procurado conhecer a Deus na sua vida? Através da sua inteligência, da sua intelectualidade, da sua sabedoria humana, ou quem sabe através das emoções, das emoções, dos sentimentos na sua vida? Você tem procurado conhecer tudo sobre Deus, ou você tem procurado conhecer Deus de fato e de verdade na sua vida? Terceira aplicação, você vem ao culto para cultuar a Deus com a razão ou com a emoção? Você tem procurado sentir Deus ou obedecer a Deus na sua vida? Quarta e última aplicação, qual o lugar das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus na sua vida, como revelação de Deus para você pessoalmente? Então quero recomendar para você nessa noite, leia a Bíblia, estude a Palavra de Deus, em oração, na dependência de Deus, do Espírito Santo de Deus, para que ao ler ou estudar a Palavra de Deus, Deus fale ao seu coração e revele a você o seu plano, o seu propósito, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ouça sempre a palavra de Deus, não perca nenhuma oportunidade, tal como esta aqui nessa noite, para ouvir Deus falar ao seu coração através da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se disponha a obedecer a Deus e a sua palavra. Esteja verdadeiramente em Jesus. Permaneça em Jesus, ande como Jesus andou. E concluindo então, meus amados irmãos, a obediência como prova
do verdadeiro conhecimento de Deus. Primeiro, ela é indispensável como prova do conhecimento de Deus. Nós vimos que para os gregos naquele primeiro século, o conhecimento de Deus acontecia através da razão. Em segundo, o conhecimento de Deus acontecia através da emoção ou das emoções. Mas nós vimos em segundo plano que o conhecimento de Deus só acontece através da própria revelação de Deus a nós, pecadores. Nós vimos também que não existe conhecimento de Deus sem a obediência devida a Deus. Nós vimos que a incoerência é a prova do não conhecimento de Deus, a incoerência religiosa. E nós vimos por fim que a obediência é a prova de estarmos em Deus e Ele em nós também. Que Ele nos abençoe. Amém.